Senhor, tu és bom pra mim, Jesus. Pelo teu amor na cruz dessa minha vida, Senhor, tu és bom pra mim, Jesus. Pelo teu amor na cruz dessa minha vida, quando sou vitorioso, porque tu triunfaste lá na cruz, triunfaste lá na cruz, por mim. Hoje eu sou vitorioso, porque tu triunfaste lá na cruz, triunfaste lá na cruz, por mim. Yeah. Aonde encontrar amigo fiel? Aonde encontrar amor igual neste mundo? Aonde encontrar proteção e seguro da minha vida? Se não for Jesus, ganas a mim. O teu amor é ganas a mim. Luz da minha vida. Olha o teu amor, nasceu por mim na cruz, tu és o meu redentor. Eu sou grato por tudo que fazes na minha vida. Deixaste teu trono precioso por causa da minha vida. Amor tão grande não encontrei dentro deste mundo. Olha o teu amor, mudaste o percurso da minha vida. Olha o teu amor, aboliste toda a condenação. Ganham Zambi, ganham Zambi. Yeah. Olha o teu amor, morreste por mim na cruz, amigo fiel, tu és o meu redentor. Força da minha vida. Glória, glória, glória. Aleluia. Olá, saudações. Saudações, meus irmãos, meus amigos, saudações, povo de Deus. Que a graça, a paz e o amor do nosso Deus esteja com todos vocês, hoje, sempre e para sempre. Nada melhor para começarmos o nosso tema, para começarmos a nossa transmissão com a música do nosso irmão Bruno Sala, Amor de Deus. Venha calhar esta música.
Meu irmão, Deus seja louvado. Meu irmão Bruno Sala, Deus seja louvado pela sua vida, por esta linda canção. Amor de Deus, o plano da salvação. Este, amados irmãos, é o nosso assunto de hoje, é a nossa temática. A verdade sobre o plano de salvação de Deus para a humanidade. Prepara o seu coração, meu irmão, prepare o seu coração. Eu já tenho a minha Bíblia aberta e quero convidá-lo a pegar também na sua Bíblia, abri-la para nós aprendermos, para nós ouvirmos a palavra do Senhor. Mas antes quero dar aqui uma palavra de oração para que possamos pedir a nosso Deus para que Ele nos conduza durante este momento que estaremos aqui a partilhar esta mensagem de esperança, a partilharmos a boa nova. Fechamos nossos olhos. Santíssimo Deus Todo-Poderoso, no nome de Jesus, queremos te render graças, Deus, porque tu és bom. Obrigado, Senhor, porque a tua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Pai, por permitir que este dia fosse possível. Estamos aqui, Senhor, e reunidos em teu nome para ouvirmos a tua palavra, para ouvirmos o conhecimento do Espírito Santo. Eu entrego-me nas tuas mãos, Senhor, que usa-me, Pai Santo. Importa que eu diminua, Senhor, e que tu cresças. Eis-me aqui, Senhor, vaso vazio, para que o Senhor possa me encher da tua unção, para que o Senhor possa me encher da tua presença, do teu Espírito. Senhor, usa-me como instrumento para poder transmitir a tua verdade. Quero nas tuas mãos entregar os meus irmãos que irão me acompanhar, que tu possas tocar nos seus corações. Lavra, Senhor meu Deus, os seus corações. Que o teu Espírito possa lavrar, ó Pai, o coração de todos nós. Para que quando a semente chegar, ó Deus, em nossos corações, de maneira que ele possa brotar frutos de arrependimento. Em nome de Jesus, nos acompanhe do princípio como um alfa, durante a mensagem como Emmanuel, e termine conosco como um ômega. Aleluia. Aparta de nós, Senhor, todo aquele espírito que vem para destruir, que não tenha poder sobre nós nesta hora, neste local. Guarda-nos, protege-nos, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos e pedimos por todas estas coisas. Contudo, Senhor nosso Deus, seja feita a tua vontade e não a nossa. Amém. Aleluia. Aleluia. Deus é bom todos os dias e todos os dias Deus é bom. Amados irmãos, convido a todos, quem puder, pegue na sua Bíblia e vamos começar a ler o primeiro texto de hoje. Vamos começar a ler o nosso primeiro texto e ela diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Palavra do Senhor. Amados irmãos, que lindo texto. Um texto maravilhoso, um texto que nos fala do amor e um texto que nos fala da salvação de Deus. Aleluia. Muito bem, amados irmãos,
para você entender melhor, para nós entendermos melhor esse texto que acabamos de ler, que acabamos de ouvir, porque Deus amou o mundo tanto, ou de tal maneira, que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Muito bem, para entendermos melhor este texto, é importante sabermos por que a Bíblia fala em plano de salvação. Primeiro, para nós entendermos este texto, temos que saber por que a Bíblia fala em plano de salvação. E também, amados irmãos, sabemos todos que se existe salvação, é porque existe a perdição. Se existe salvação, por outro lado, então é porque existe a perdição. Ou seja, uma pessoa só pode ser salva se ela estiver perdida. Uma pessoa só pode ser salva se ela estiver perdida. Portanto, amados irmãos, para entendermos então aqui o plano de salvação, é preciso reconhecer que você é pecador, é preciso que todos nós reconheçamos que somos pecadores. Que somos pecadores. Vamos, na palavra de Deus, ouvir em Romanos, no capítulo 5, e o verso 12. E depois, neste mesmo capítulo, vamos avançar para o verso 19. Vamos ler Romanos 5, 12. Romanos 5, e no verso 12. Romanos 5, 12 nos diz assim, amados irmãos, povo de Deus, o pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Porque todos pecaram. Avançando para o verso 19, o verso 19 diz assim: assim como muitos seres humanos se tornaram pecadores por causa da desobediência de um só homem, assim também muitos serão aceitos por Deus por causa da obediência de um só homem. Por causa da obediência de um só homem. Muito bem, amados irmãos. Agora vamos recuar no capítulo 3 do livro de Romanos, no capítulo 3 e no verso 23. E o verso 23 diz assim: todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Olá, meu irmão, minha irmã, você que se conectou agora comigo. Estamos aqui a dar início do nosso dia de hoje, onde vamos aprender, vamos falar sobre o plano de salvação de Deus para a humanidade. Você que agora acabou de se conectar, espero que fique aí do outro lado, porque Deus tem uma palavra para todos nós e hoje vamos aprender sobre o plano de salvação. Fica aí do outro lado e que Deus seja consigo e que Deus nos acompanhe.
Muito bem, estávamos a falar então que para entendermos o plano de salvação é preciso reconhecer que você é pecador, que eu sou pecador e que todos somos pecadores. Acabamos de ler em Romanos 5:12 e Romanos 5:19 e Romanos 3:23, onde temos a base bíblica que todos somos pecadores. Amados irmãos, acabamos de ver que a Bíblia é clara ao dizer que todos pecaram. A Bíblia é clara ao dizer que todos pecaram. Eu vou ler-vos aqui o primeiro parágrafo do versículo 14, ainda em Romanos 5, para nós entendermos o que é todos pecaram. Vamos ler o primeiro parágrafo do versículo 14, no capítulo 5 de Romanos. O primeiro parágrafo do capítulo 14, o primeiro parágrafo do versículo 14, no capítulo 5 de Romanos, diz assim: Mas, desde o tempo de Adão até Moisés, a morte dominou todos os seres humanos, mesmo os que não pecaram como Adão. Mesmo os que não pecaram como Adão, quando ele desobedeceu à ordem de Deus. Quando ele desobedeceu à ordem de Deus. Amados irmãos, isso para quê? Isso para termos aqui uma ideia de que todos é todos. Quando a Bíblia diz que todos pecaram, é todos, sem exceção. Não importa quem és, não importa se és pastor, não importa se és missionário, não importa se és evangelista, não importa se és dizimista, não importa se você dá esmola, não importa quem és, se vais todos os domingos à igreja, não importa. Não importa se andas com a tua Bíblia debaixo dos braços e vais à igreja todos os domingos. Não importa quem és. A Bíblia é clara ao dizer porque todos pecaram. Todos é todos. Todos pecaram. Portanto, a Bíblia diz que todos pecaram. Aí nós temos que olhar para um outro versículo, temos que olhar para um outro texto bíblico que se encontra também em Romanos, no capítulo 6, verso 23. Romanos, no capítulo 6, verso 23. E diz assim: Pois o salário do pecado é a morte, mas o presente, atenção, o presente gratuito de Deus é a vida eterna que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Em união com Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, a Bíblia afirma que o salário do pecado é a morte, mas pergunto, que tipo de morte? Que tipo de morte é o salário do pecado? Amados irmãos, Romanos 5:12 fala-nos do pecado, porque todos somos pecadores, porque todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Romanos 6:23 nos fala que o salário do pecado é a morte. Mas que tipo de morte, eu pergunto, é o salário do pecado? Portanto, amados irmãos, vamos agora analisar a passagem que se encontra em Apocalipse,
no capítulo 21 e o verso 8. Que tipo de morte é o salário do pecado? Que tipo de morte? Apocalipse 21:8. Apocalipse 21:8 nos diz assim, amados irmãos: mas os covardes, os traidores, os que cometem pecados nojentos, os assassinos, os imorais, os que praticam a feitiçaria, os que adoram ídolos e todos os mentirosos, o lugar dessas pessoas é o lago onde queima o fogo e o enxofre, que é a segunda morte. O lago onde queima o fogo e o enxofre, que é a segunda morte. Que é a segunda morte. Amados irmãos, nesse texto, a morte que a Bíblia se refere é a morte eterna. É a morte eterna. A segunda morte. A morte eterna, ela aparece nas Escrituras como sendo o salário do pecado. Em outras palavras, amados irmãos, como eu e você somos pecadores, nós estávamos condenados à morte eterna, que se encontra justamente em Apocalipse 21:8, que acabamos de ler, que é o lago que queima o fogo e o enxofre. A morte é eterna. A morte é eterna. Portanto, eu agora lhe pergunto, meu irmão, minha irmã, você considera-se um pecador? Considera-se uma pecadora? Você considera-se um pecador? Considera-se uma pecadora? Reconheces realmente que é um pecador? Reconheces realmente que é uma pecadora? Eu reconheço. Eu sou pecador. Eu sou pecador. Eu sou pecador e dos piores. Não estou a ser modesto, não estou a ser condescendente. Eu sou pecador. Eu sou pecador. Portanto, amados irmãos, toda a humanidade é pecadora. Toda a humanidade é pecadora. E qual é o salário do pecado, senão a morte eterna? Senão a morte eterna no lago de fogo e enxofre. Meus irmãos, eu volto a perguntar: você quer morrer? Você quer morrer eternamente? Eu não. E acredito que a sua resposta também seja não. Ninguém quer morrer. Ninguém quer morrer eternamente. Na verdade, meus irmãos, ninguém quer. Ninguém quer morrer eternamente. Tanto é que a Bíblia é aqui que entra a ação, a intervenção
Amados irmãos, a obra divina de Deus, a manifestação de Deus para salvar você, para me salvar, para salvar, para resgatar a humanidade da separação de Deus. Peço desculpa. Para resgatar a humanidade da separação de Deus e, consequentemente, da morte eterna. Para separar, peço desculpa, para resgatar a humanidade da separação de Deus e resgatar a humanidade da morte eterna. Resgatar a humanidade da morte eterna. E só havia uma maneira, só um jeito, meus irmãos. Só havia um jeito para Deus salvar você, para Deus salvar a humanidade da morte certa, da morte eterna. E a única maneira, meus irmãos, e a única maneira era Deus tornar-se homem, vir à terra e morrer no nosso lugar. A única maneira de Deus nos salvar da morte eterna era Deus tornar-se homem, vir à terra e morrer no nosso lugar. Por quê? Porque o nosso pecado nos trouxe uma dívida. E essa mesma dívida era impagável. Essa dívida era impagável. E a morte do Papa não pagaria. A morte do Lutero não pagaria. A morte do Gandhi não pagaria. A morte de uma pessoa não pagaria. Nem mesmo a morte de um anjo. Essa dívida era impagável. E só havia uma maneira de sermos salvos da morte eterna. Só havia uma maneira de sermos salvos da morte eterna e era através da morte do próprio Deus, era através da morte do próprio Deus encarnado na pessoa de Jesus Cristo. Encarnado na pessoa de Jesus Cristo. Por isso é que o profeta Isaías, no capítulo 7 e o verso 14 do seu livro, ele faz uma profecia e anuncia a primeira vinda de Jesus Cristo. O profeta Isaías, no seu livro, no capítulo 7, verso 14, ele anuncia a primeira vinda de Jesus Cristo. E ele diz assim, vamos ler Isaías 7, Isaías 7, 14. Isaías 7, 14 diz assim, pois o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A jovem que está grávida dará à luz um filho e porá nele o nome de Emanuel. Aleluia. Pois a virgem dará luz um filho e porá nele o nome de Emanuel. Portanto, amados irmãos, essa dívida era impagável. A morte de nenhuma pessoa, nem a morte do conjunto dos anjos lá no céu, poderiam pagar essa dívida.
E a única maneira dessa dívida ser paga e sermos salvos era através da morte do próprio Deus encarnado na pessoa de Jesus Cristo. Na pessoa de Jesus Cristo. Portanto, Jesus deixa o céu, deixa a sua glória e vem à terra. Ele vem à terra e nasceu de uma virgem, conforme lemos aqui na profecia do profeta Isaías, no capítulo 7, verso 14. Nasceu de uma virgem. Aleluia. Oh, glória ao Senhor. Emanuel, esse era o nome que seria dado. Emanuel. Emanuel, significado Deus conosco. Deus no meio de nós. Aleluia. Então, Jesus Cristo deixa o céu, deixa a sua glória e vem à terra. E vem à terra. A Bíblia diz, ele humilhou-se tomando a forma de servo. Aleluia. Ele veio à terra, amados irmãos, ele viveu e ele passou fome, ele passou sede, amados irmãos, também teve problemas, angústias, aflições, sofreu e tornou-se um de nós. Oh, aleluia. Jesus, ele conheceu o drama da humanidade. Jesus conheceu o drama da humanidade. Ele vivenciou tudo aquilo que nós estamos a viver, vivenciou tudo aquilo que nós vivemos. E ele veio com um propósito. E ele veio com um propósito. Ele veio para morrer no seu lugar. Ele veio para morrer no meu lugar. Aleluia. Aleluia. Ele veio para salvar eu e você. Ele veio para nos salvar. Atos, capítulo 13, verso 23. Vamos ler. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, peço desculpa, capítulo 13. Atos, capítulo 13. Atos, capítulo 13, o verso 23. Está aqui. Atos, capítulo 13, verso 23. Diz assim a palavra do Senhor. Um dos descendentes de Davi foi Jesus, a quem Deus pôs como Salvador de Israel, como havia prometido. Como havia prometido, aonde já lemos a profecia do profeta Isaías, há muito tempo atrás. Há muito tempo atrás, o profeta Isaías anunciou a palavra de Deus. E hoje, como havia prometido, Deus pôs como Salvador de Israel. Deus pôs Jesus como Salvador de Israel. Aleluia. 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 Amados irmãos, no Getsemane, amados irmãos, Jesus
vivenciou momentos difíceis. No Getsemane, Jesus vivenciou momentos difíceis. Momentos de traição, momentos de dor, momentos de amor. Jesus, ele diz assim em oração: meu Pai, se for possível salvar o mundo sem que eu morra, salve, Pai. Esse é o meu entendimento, essas são as minhas palavras. Mas as palavras de Jesus na Bíblia foi: meu Pai, se for possível, afaste esse cálice de mim. Meu Pai, se for possível salvar o mundo sem que eu morra, salve, Pai. Estamos a falar do plano de salvação. E o plano de salvação exigia que Jesus tinha que morrer pelos nossos pecados. Tinha que morrer pelos nossos pecados. Esse é meu entendimento. Meu Pai, se for possível salvar o mundo sem que eu morra, salve. As palavras de Jesus foram exatamente assim. Meu Pai, se for possível, afaste esse cálice de mim. Amados irmãos, eu acredito que neste momento, tudo devia ter parado. Acredito que neste momento tudo parou. O mundo espiritual parou. O mundo espiritual parou, eu acredito. Nos céus e debaixo da terra, no mundo das trevas. Todo mundo ficou concentrado em Jesus naquele momento. Porque naquele momento, Jesus poderia desistir. Naquele momento, Jesus poderia desistir. Ele diz: meu Pai, se for possível, afaste esse cálice de mim. Parece que todo mundo voltou os seus olhos para Jesus, nos céus, no mundo das trevas, todo mundo virou-se para ali. Parecia que o Satanás estava assim: vamos ver se isso vai aguentar, vamos ver se isso vai aguentar, vamos ver se isso vai aguentar, vamos ver se isso vai aguentar. Deus também estava assim. Satanás aí, vamos ver se isso vai aguentar, vamos ver se isso vai aguentar. Meu Pai, se for possível, afasta esse cálice de mim. Mas Jesus não parou por ali. Não parou por ali. Muitas vezes no nosso dia a dia, quando está. Às vezes, quando estamos a receber um. A palavra agora está nos escapando. Quando estamos a ser classificados por alguma coisa qualquer, você estiveste bem, por exemplo, nesses programas de concurso de dança, música, é sempre assim. Você estiveste bem aqui, estava assim, mas muitas vezes, quando nos ouvimos um mais, ficamos assim, um pouco reticentes. Epa, um mais. É, era mais ou menos, acredito que seria mais ou menos naquele momento. Se for possível, afaste esse cálice de mim. Aí parou tudo. E Jesus diz: mas contudo, oh, mas contudo,
seja feita a sua vontade e não a minha. Glória, Senhor. Glória, 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 aleluia, aleluia, aleluia. Amados irmãos, naquele momento Jesus poderia voltar atrás, Jesus poderia desistir, mas Jesus disse: contudo, seja feita a sua vontade e não a minha. Seja feita a sua vontade e não a minha. Então foi daí que Deus disse: filho, não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito de salvar as pessoas. Não tem outro jeito de salvar a humanidade sem você morrer. Então Jesus fala: eu estou disposto a morrer. Eu estou disposto a morrer. Seja feita a sua vontade e não a minha. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Aleluia. Que momento, meu irmão. Que momento. Momento dramático. Momento dramático. Mistura de amor, mistura de lágrimas, mistura de sangue, mistura de sofrimento, dor. Aí no Getsemane. Que momento, meus irmãos. Que momento. Jesus foi preso, foi julgado, foi condenado e morto de cruz. Foi morto e morte de cruz. Naquela cruz, amados irmãos, Jesus morria por causa dos meus pecados. Naquela cruz, Jesus morria por causa dos teus pecados. Naquela cruz, Jesus morria por causa do pecado da humanidade. Jesus morria pela humanidade. Aleluia. Nele não se achou pecado algum. Nele não se achou pecado algum. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. 2 Coríntios 5, 21. Nos diz assim a palavra do Senhor: em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos meus pecados. Deus colocou sobre Cristo a culpa dos teus pecados. Dos teus pecados. A culpa dos meus pecados. A culpa dos meus pecados. A culpa dos teus pecados. Que prova de amor. Que prova de amor. Que prova de amor. Meu irmão, meu amigo, você que me escuta agora, nessa hora, ouça a voz do Espírito Santo de Deus. Jesus pagou o preço pelos nossos pecados. Jesus pagou o preço pelo teu e pelo meu pecado. A morte de Jesus é uma chance
A morte de Jesus é uma chance para a salvação. É uma chance para todo o mundo. Porque nele não se achou pecado. E a morte dele foi suficiente para pagar o pecado de todo o mundo. O justo pelo injusto. O justo pelo injusto. Meus irmãos, lá no Calvário, Jesus, quando foi crucificado, ele teve acompanhado de 2 criminosos, um à sua direita, o outro à esquerda. Os 2 ladrões que foram crucificados com Jesus, amados irmãos, eles, como é que eu poderia dizer? Eles são um vislumbre, eles representam do que está a acontecer. Naquele tempo, aqueles 2 ladrões estavam a representar o vislumbre do que iria acontecer agora, do que iria acontecer agora. Porque algumas pessoas, amados irmãos, algumas pessoas aceitam a Jesus. Outras pessoas não aceitam. Algumas pessoas se entregam a Jesus. Outras pessoas o rejeitam. Meus irmãos, eu estou aqui deste lado. Eu sei disso. Eu sei disso. Algumas pessoas vão aceitar e vão se arrepender. Algumas pessoas vão rejeitar e não vão se arrepender. Eu sei disso. Eu sei disso, mas isso não importa. Não importa porque o que importa é que eu anuncie. O que importa é que eu anuncie a mensagem da esperança e anuncie a boa nova. O que importa é que eu anuncie a boa nova, a boa notícia. O que importa é que eu anuncie, o que importa é que a mensagem de esperança, a boa nova, a boa notícia, ela seja ensinada, ela seja anunciada. Ela seja ensinada, ela seja anunciada. Também sei que nem todos serão salvos, mas eu tenho que anunciar para todos. Eu sei que nem todos serão salvos, mas eu tenho que anunciar para todos. Deus me dá força para anunciar para todos. Deus me dê coragem para anunciar para todos. Para anunciar para todos. Jesus, ele tem um propósito para a sua vida. Jesus tem um propósito para a sua vida. O propósito do apóstolo Paulo era para que ele anunciasse a mensagem da cruz, para que ele anunciasse a mensagem de esperança, a boa nova para os não-judeus. Jesus tem um propósito para a sua vida. Jesus tem um propósito para a sua vida. Foi por isso, amados irmãos, foi por isso que Jesus morreu na cruz. Foi por isso que ele se entregou. Foi por isso que ele veio e morreu
por amor a você, por amor a mim, por amor à humanidade. Jesus te ama. Jesus nos ama. Não importa como estás, não importa o que fizeste, Jesus te ama e Ele quer o teu bem. Ele quer o teu bem. Quando Jesus, na cruz, Ele disse, está consumado. Quando Jesus diz essas palavras, está consumado, Ele está a dizer para mim, Ele está a dizer para você que está pago. Está pago, está resolvido o problema que antes nos separava de Deus. A humanidade pode voltar para Deus. A humanidade pode voltar para Deus. A humanidade pode voltar para os seus. Está consumado. Jesus está nos dizer, está pago. Está resolvido o problema. Está resolvido o problema. Agora todos podem vir. Todos podem votar. Nada mais nos separa, nada mais nos separará do amor em Cristo Jesus. Nada mais nos separará do amor em Cristo Jesus. Na cruz também, Jesus nos deu o direito de ter a vida eterna. Jesus nos dá o direito de ter a vida eterna. Vamos ler as seguintes passagens, meus irmãos, para terminarmos aqui com a nossa mensagem. Estamos a caminhar para a reta final. Vamos ler as seguintes passagens para nós entendermos, para nós compreendermos o plano de salvação de Deus. Vamos começar no livro de João, no capítulo 1, o verso 12 e o verso 13. João, capítulo 1. João, capítulo 1, verso 12 e o verso 13 nos diz assim: porém, alguns creram nele e o receberam. E a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Verso 13. Eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais. Isto é, não nasceram como nascem os filhos de um pai humano. O próprio Deus é quem foi o pai deles. Aleluia, aleluia, aleluia. Na cruz, Jesus nos deu o direito de termos a vida eterna. Quando ele diz que está consumado, ele está a nos dizer que está pago. O problema está resolvido. O problema está resolvido. E ele nos dá ou nos deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Nos deu o direito de nos tornarmos filhos de Deus. Vamos avançar para Efésios, no capítulo 2 e o verso 8 a 9. Isso para entendermos, para compreendermos o que o versículo 13 do primeiro capítulo de João está a nos dizer. Porque eles não nasceram
como nasce o filho de um pai humano. Não nasceram como nasce o filho de um pai humano. Vamos ler Efésios, capítulo 2, verso 8 e 9. Efésios 2, 8 e 9 nos diz assim: Pois, pela graça de Deus, vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. Não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos vossos, ou não é resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. Não importa se vais na igreja todos os domingos, não importa se dás o dízimo, não importa se dás esmolas, não importa as obras de caridade que você faz, não importa se és pastor, não importa se és missionário, não importa se és evangelista, não importa se és profeta ou profetisa, não importa quem és, não importa o que faças. A salvação foi um presente de Deus. Não recebemos por causa das coisas que nós fizemos. Recebemos pelo meio da fé. Recebemos pelo meio da fé e foi uma graça de Deus, foi um presente de Deus para nós, uma oferta de Deus para nós. João 3,16, nossa passagem de abertura da mensagem de hoje, diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Amados irmãos, aleluia, 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 aleluia. Não foi por causa das nossas obras, não foi por causa das nossas obras. Porque por causa das nossas obras, ainda nós, estando no pecado, Deus nos amou de tal maneira que ofereceu Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados, para morrer pelo meu, para morrer pelo seu, para morrer pelo pecado da humanidade. Porque todos pecaram. Já vimos isso no livro de Romanos 5,12, vimos no Romanos 6,23, vimos no Romanos 3,23. Porque todos pecaram, estão afastados da presença gloriosa de Deus. Mas ainda na lama da perdição, Deus ofereceu Jesus Cristo, o seu único Filho, para morrer no meu lugar, para pagar a minha dívida. Porque pecar é como contrair uma dívida. Pecar é o que? Pecar é desobedecer à vontade de Deus. Pecar é desobedecer à vontade, desobedecer à palavra de Deus. Porque todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. E estão afastados da presença gloriosa de Deus. Então, de tudo isto que nós falamos sobre o plano da salvação de Deus, eu vou fazer aqui, vou recapitular, vou fazer aqui um resumo para nós compreendermos melhor o plano da salvação, o plano de salvação de Deus para a humanidade. Eu vou ler aqui um resumo, vou fazer aqui um resumo. Muito bem, amados irmãos, o plano de salvação é um resumo da mensagem principal da Bíblia.
A Bíblia é a palavra de Deus. O plano é um resumo da mensagem principal da palavra de Deus, que é, primeiro ponto, Deus nos criou e nos ama. Deus nos criou e nos ama. Ele criou cada pessoa com carinho e Deus quer o nosso bem. Segundo ponto, todos pecaram. Todos nós pecamos e o castigo do pecado é morrer e ficar eternamente separado de Deus. O castigo do pecado é morrer e ficar eternamente separado de Deus, conforme nós já vimos anteriormente. O que é o salário do pecado? O salário do pecado é a morte. Que tipo de morte? Que tipo de morte é o salário do pecado? Vimos isso em Apocalipse 21, 8. Apocalipse 21, 8. A morte é eterna. Então, porque todos pecaram, e o castigo do pecado é morrer e ficar eternamente separado de Deus. Romanos 3:23 e Romanos 6:23. O outro ponto, Deus não nos abandonou. Apesar de estarmos separados da presença de Deus, Deus não nos abandonou. Deus não nos abandonou. Para explicarmos de uma outra maneira este não abandono da parte de Deus, vamos olhar para a parábola das 100 ovelhas. É isso, a parábola das 100 ovelhas. Resumidamente, esta parábola diz que o bom pastor é aquele que, tendo 100 ovelhas, uma se perde e fica com as 99. Ele não se contenta com as 99. O que é que ele faz? Ele deixa as 99 em segurança e vai à procura e vai buscar aquela ovelha que se perdeu. E ele encontra e traz a ovelha aqui nas cavalitas. Ele traz a ovelha nas cavalitas e reúne a ovelha perdida das demais. Resumidamente é isso. Deus não nos abandonou. Apesar de estarmos separados dele, apesar da humanidade continuamente fugir de Deus, Deus vai em direção à humanidade e a humanidade corre em direção oposta de Deus. Mas mesmo assim, Deus não abandonou a humanidade. Deus não abandonou a humanidade, tanto é que Deus é justo e castiga todo o pecado, mas ele não quer ficar separado de nós. Por isso, ele cumpriu um plano. Ele criou um plano. Ele criou um plano e cumpriu esse plano. Conforme os nossos irmãos brasileiros dizem, bolou um plano. Ele bolou o plano e cumpriu com o plano. O outro ponto, amados irmãos, Jesus pagou o preço. Jesus pagou o preço. O plano que Deus bolou, o plano que Deus criou, Deus enviou o seu único filho para levar o castigo por todos nós. Para levar o castigo por todos nós, Jesus não tinha pecado, conforme já vimos anteriormente. Jesus não tinha pecado, no entanto, ele morreu em meu lugar, morreu em seu lugar, morreu no lugar de toda a humanidade. E ele ressuscitou no terceiro dia.
João 3,16, conforme já vimos. E ele ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentada à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso. O outro passo, o outro ponto para resumir aqui o plano da salvação de Deus, Jesus pagou o preço. O primeiro passo é Deus nos criou e nos ama. Todos nós pecamos. Deus não nos abandonou. Jesus pagou o preço. E o passo a seguir, qualquer pessoa pode ser salva. O sacrifício de Jesus, o preço que Jesus pagou na cruz, é suficiente para todo mundo. É suficiente para todo o mundo. Qualquer pessoa pode ser salva. Jesus pagou por todos os pecados. A única coisa que temos que fazer é acreditar, confessá-lo como Salvador, confessá-lo como Senhor, como Salvador, para que nós possamos ser salvos. Romanos 10, 9, 11. Vamos ler esta passagem porque é muito importante. Vamos ler esta passagem. Vamos ler esta passagem. Romanos 10, Romanos 10, 9. Romanos 10, 9. Vamos ler até o 11. Diz assim: se você disser com a sua boca Jesus é Senhor, e no seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo. Verso 10. Porque nós cremos com o coração e somos aceitos por Deus, falamos com a boca e assim somos salvos. E o verso 11 para terminar. Porque as Escrituras Sagradas dizem: quem crer nele não ficará desiludido. Quem crer nele não ficará desiludido. Para continuarmos com o nosso resumo, qualquer pessoa pode ser salva. E para terminar o nosso resumo, uma vida nova. Uma vida nova. Quem aceita Jesus como Salvador recebe o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o Consolador, é o Auxiliador. É o Espírito Santo que nos guia, é o Espírito Santo que nos conduz a vivermos para Jesus, a vivermos segundo a vontade de Deus. Então, quem aceita Jesus como Salvador recebe o Espírito Santo e agora passa a viver para Jesus. Um dia os salvos ressuscitarão para a vida eterna junto de Deus. Um dia os salvos ressuscitarão para a vida eterna junto de Deus. Eu não vou aprofundar aqui este ponto, que também é importante. Eu não vou aprofundar aqui, mas numa outra oportunidade vamos trazer aqui a mensagem. Vamos trazer aqui a mensagem de que todos os bons e os maus, todos irão ressuscitar. Os bons e os maus, todos irão ressuscitar.
Vamos trazer aqui, numa outra oportunidade, se Deus assim quiser, vamos trazer a mensagem da ressurreição. A mensagem da ressurreição. Portanto, amados irmãos, este é o maravilhoso plano de salvação que Deus preparou, que Deus bolou, como dizem os nossos irmãos aí no Brasil. Este é o plano de salvação que Deus criou, que Deus preparou, por amor a mim, por amor a você, por amor à humanidade. Por amor à humanidade. Portanto, amados irmãos, se você ainda não recebeu Jesus em sua vida e quer receber e deseja receber, eu quero que repita comigo estas palavras em forma de oração. Repita comigo estas palavras em forma de oração. Deixa-me aqui, temos aqui, só um momento. Portanto, eu ia dizendo, hoje, agora, neste momento, você que está me acompanhando, você que irá me acompanhar posteriormente em diferido, assim que esta mensagem passar na sua timeline no Facebook, assim que esta mensagem passar no teu feed de notícias e o Espírito Santo te guiar a ouvir esta palavra, a ouvir esta mensagem e acompanhar até o final e chegar neste momento. Se você quiser receber Jesus em sua vida como seu Senhor e suficiente Salvador, repita comigo estas palavras que eu vou estar lendo para você e faça dessas palavras a sua oração. E faça dessas palavras a sua oração. Querido Senhor Jesus, creio que tu és o Filho de Deus, que veio ao mundo em carne. Creio que morreste por mim na cruz e que derramaste o teu sangue pelo perdão dos meus pecados e a salvação da minha alma. Creio que ressuscitaste dos mortos e que subiste ao céu e que voltarás de novo à terra. Querido Jesus, eu sou pecador. Perdoa o meu pecado, lava-me agora com teu precioso sangue. Entra no meu coração, salva a minha alma agora. Entrego-te a minha vida, recebo-te agora como meu Salvador, meu Senhor e meu Deus. Sou teu para sempre. Servir-te-ei e te seguirei para o resto dos meus dias. Deste momento em diante, pertenço somente a ti. Já não pertenço a mais ao sistema deste mundo, nem ao inimigo da minha alma. O meu coração crê e a minha boca invoca o nome de Jesus e confesso a minha salvação eterna. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Com calma, pausadamente, faça dessas palavras a tua oração. Faça dessas palavras a tua oração. E se quiser conversar, se quiser falar,
Entre em contato comigo, vamos conversar, vamos orar. Ou se quiser ainda aprender mais um pouco sobre esse Jesus que morreu por você, pode entrar em contato. Entre em contato mesmo a partir da minha página pessoal do Facebook, ou então entre em contato mesmo a partir das redes sociais do meu canal, Dali Dalas, no Facebook, Somente Jesus, e no Instagram, _somente.jesus_. Amados irmãos, Deus é bom todos os dias e todos os dias Deus é bom. Para você que me acompanhou, para você que irá me acompanhar posteriormente em diferido, que esta mensagem possa tocar o seu coração. Que esta mensagem traga frutos de arrependimento e que esta mensagem possa transformar vidas para a honra, para a glória do nosso Deus, nosso Senhor. Muito obrigado a todos vocês que me acompanharam até aqui. Que a graça, a paz, o amor do nosso Deus, que excede todo entendimento, esteja com vocês, vos acompanhe hoje, sempre e para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Até uma próxima oportunidade. Se Deus assim quiser, estaremos de volta para mais uma mensagem, para partilharmos, para transmitirmos a sabedoria do Espírito Santo, a palavra de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Até a próxima.